A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando um curso de Provérbios e hoje nós vamos falar de Provérbios no capítulo 24. Provérbios, capítulo 24, começa com o versículo 1, dizendo: Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. Verso 2, porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam maliciosamente. Esses dois primeiros versos nos falam que os homens malignos, eles só meditam na rapina, ou seja, eles meditam em formas de buscar riquezas que são de outras pessoas por meio do roubo, por meio do furto, por meio de estratégias políticas, por meio de estratégias de engano e trapaça nos contratos. Os homens malignos, eles acordam e já se reúnem, e o coração deles fica meditando, fica estudando, avaliando, pensando como que vamos fazer para conseguir arrancar a riqueza das pessoas para que nós possamos nos dar bem. O homem maligno pensa apenas em si mesmo, de forma egoísta. Ele não está preocupado com o dano, com o prejuízo, com a desgraça, com a ruína que ele vai causar na vida das outras pessoas. O que importa para o homem maligno é o seu próprio bem-estar. O que importa para os homens malignos é que eles recebam toda a sorte de vantagens. Então, lutando todos os dias e meditando em formas de enganar as outras pessoas, os homens malignos muitas vezes enriquecem. No versículo 2, na parte final, está escrito que os homens malignos, que os lábios deles, os seus lábios, falam maliciosamente. Em outras palavras, eles são capazes de colocar uma boa roupa, de ter uma boa postura corporal, de se apresentarem como pessoas que fazem o bem e que querem o bem. Se apresentam com as suas falas muito bem articuladas. O discurso que eles apresentam é atraente, é sedutor, é chamativo. Podem alcançar cargos políticos altíssimos, porque o poder dos homens malignos é estudar formas de falar dos seus interesses de uma maneira que as pessoas sejam enganadas e levadas a acreditar que eles estão fazendo tudo o que fazem porque querem o bem. Então, o versículo 1 e 2 de Provérbios 24 apresenta a recomendação de que não tenhas inveja dessas pessoas. Não queira estar na companhia dessas pessoas. Você pode sentar em uma mesa farta, cheia de muito boa comida. Você pode realizar viagens internacionais nos melhores lugares e nas melhores posições, estando com essas pessoas. Mas você vai aprender a ser como essas pessoas são. Pessoas malignas, que praticam o mal, que trapaceiam e que enganam, que aparentam ser uma coisa que não são. E ao invejar, querer estar com eles
Pensar que essas pessoas são pessoas de sucesso mostra que o referencial está errado. Não tome essas pessoas como a sua referência e como seu modelo, como seu padrão, como seu objetivo de ser alcançado. Ao contrário, nem tenha inveja dessas pessoas. Não queira ter o que elas têm, não olhe para eles como se eles fossem pessoas de sucesso, porque o que eles fazem é contrário aos mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor ensinam que é possível você ter a mesa farta, a família feliz, o excelente relacionamento com a sociedade, juntamente com a comunhão com Deus e a propagação do bem. E é nesse caminho que você deve andar. Ter inveja dos homens malignos e querer estar com eles é uma tolice, porque você vai se reunir com pessoas que o dia inteiro só pensam na rapina e vão ensiná-lo a pensar como eles pensam, apenas em rapina. Como subtrair a riqueza das outras pessoas praticando ilicitudes, praticando a maldade, praticando o engano, a mentira, a trapaça. Então, se você vê o seu vizinho cometendo crimes, corrupções, subornos, e você vê o boi dele engordando, não tenha inveja. Você está no caminho certo, fugindo da rapina, andando na sua relação com Deus, e peça a Deus para que Deus dê a você a sabedoria e a visão para que você tenha o seu próprio negócio, em que você possa agir com honestidade, prestando serviço de qualidade para a sociedade, atendendo a muitas pessoas que ficam felizes com os seus atendimentos e ganhando muito dinheiro e prosperando na terra e engordando o seu boi, mas tudo com a paz e a tranquilidade de espírito, sabendo que você alcançou todos os seus resultados com o favor de Deus. Verso 3 fala assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Verso 4: e pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Então, nesses versículos 3 e 4, o livro de Provérbios nos mostra como você pode ter uma casa abençoada. Como eu posso ter uma família feliz, uma casa abençoada? Primeiro, com a sabedoria. Com a sabedoria se edifica a casa. Quando nós estudamos Provérbios, no capítulo 9, nós estudamos ali que a sabedoria tem 9 colunas, 9 pilares. E as 9 colunas da sabedoria são a instrução, o conselho, o conhecimento, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. A instrução significa que você procura saber como fazer
as coisas que você precisa fazer. Para tudo nessa vida existe uma instrução. Como você constrói uma casa, como você monta uma mesa, como você instala um fogão, como você instala um chuveiro, como você usa um equipamento eletrônico. Tudo tem uma instrução. Aquele que tem sabedoria faz tudo buscando instrução. Porque quando você busca instrução para fazer tudo o que você precisa fazer, você é bem-sucedido. Uma pessoa que não busca instrução para construir a sua casa cai. Mas a pessoa que busca a instrução e o conhecimento para poder construir a sua casa, constrói uma casa com alicerce forte. Depois, para tudo nessa vida, você pode ter a instrução, mas você precisa do conselho. O conselho é aquilo que você recebe de pessoas que são especialistas naquilo que você precisa fazer e que você não tem domínio. Então, muitas vezes você começa a ler sobre como construir uma casa. Você pegou a instrução, mas você não é engenheiro. Você não é arquiteto. Então você sabe, eu preciso do conselho de alguém que é especialista nisso. Então eu já entendi o que eu preciso fazer, mas eu preciso do conselho. Então eu contrato o engenheiro e o arquiteto porque eles são os especialistas e eles vão ser os conselheiros que vão me ajudar nesse projeto de construir a minha casa. Depois do conselho, eu preciso ter conhecimento. O engenheiro e o arquiteto vão dar as ideias, vão fazer os desenhos, vão dizer os materiais que existem, mas você precisa buscar o conhecimento, investigar, avaliar o que eles estão falando, o que os conselheiros estão falando, para que você possa fazer as melhores escolhas. O conselheiro não deve decidir por você. Como o próprio nome diz, ele é um conselheiro. É alguém que sabe mais a respeito do que você precisa e que te dá instrução, conhecimento, mas é você que tem que buscar também o conhecimento, para que você saiba exatamente as decisões que você vai tomar. Tendo conhecimento, você vai usar a sua inteligência. A inteligência é o quarto pilar da sabedoria. O que é a inteligência? É o uso da sua razão para comparar aquilo que foi falado, para misturar a sua instrução, os conselhos que você recebeu, os conhecimentos que você adquiriu e pensar e meditar sobre tudo isso usando a sua inteligência. Quando você usa a sua inteligência meditando e pensando na tua instrução, nos conselhos recebidos, nos conhecimentos que você está conquistando, você começa a chegar no quinto pilar da sabedoria, que é o entendimento. O entendimento é o produto da inteligência, o resultado da inteligência. A inteligência é o quarto pilar. A inteligência é o caminho da meditação, da instrução, do conselho, do conhecimento. Você avalia, mistura, pensa, reflete em tudo isso junto, usando a inteligência, e aí você entende. O entendimento é aquela hora em que você fala: Ah, agora eu entendi. A melhor forma de fazer isso é assim e assim e assim, com base na instrução que eu li, com base nos conselhos que eu recebi, com base nos conhecimentos que eu adquiri, com a pesquisa que eu fiz a partir da minha instrução e dos conselhos que eu recebi, e agora, usando a inteligência, processando essas informações, eu consegui entender que a melhor coisa a se fazer é essa.
Quando você chegou no entendimento, você alcança o discernimento. O que é discernimento? O discernimento é a capacidade de diferenciar, de distinguir entre o certo e o errado, entre o melhor e o pior. Depois de todo o processo da instrução, do conselho, do conhecimento, do uso da inteligência para chegar no entendimento, você tem o discernimento. E você pode dizer: isto é melhor do que isto. Eu quero que seja feito assim e não assim. E o último nível, o último pilar da sabedoria é a prudência. A prudência, o sexto, é o discernimento. O sétimo é a prudência. A prudência é necessária quando, depois de todo esse processo, você tem várias opções e várias opções que são válidas. Usando o exemplo da construção da casa, você pode escolher janelas de madeira, janelas de alumínio, janelas grandes, janelas pequenas. E aí você vai fazer a escolha com a prudência. Aqui é uma sala. Eu quero que a sala tenha bastante luz. Então, eu posso colocar 2 janelas grandes, mas eu posso colocar um janelão totalmente de vidro. O que é melhor? Eu posso fazer uma ou outra coisa. As duas situações são válidas. Então, é mais prudente eu colocar a janela completa de vidro ou é mais prudente eu colocar 2? Eu tenho animais em casa? Eu tenho crianças pequenas em casa? As crianças pequenas entendem o perigo do vidro? Qual o tipo de vidro que eu vou colocar? Quando eu começo a fazer essas perguntas, eu vou acertando para encontrar a melhor janela usando a prudência. No discernimento, que é o sexto pilar, eu faço a distinção entre o certo e o errado. No discernimento, eu vou dizer: tem que ter uma janela aqui. Sim ou não? Sim, toda peça de uma casa tem que ter uma janela. Na prudência, eu vou escolher com detalhamento qual o tipo de janela que eu posso colocar aqui. Então, com essa exposição desses pilares, nós vemos que a sabedoria, com a sabedoria se edifica a casa, diz o verso 3. Porque veja que se você usa esse processo para tomar todas as suas decisões, no seu relacionamento, vou me casar, vou procurar instrução para saber como escolher uma pessoa para que eu possa me casar. Quais são as minhas necessidades? Quais são os meus valores? O que eu espero da pessoa? De que família essa pessoa vem? Como é a minha família? Como essa pessoa pensa? Como usar o dinheiro? O que essa pessoa pensa em relação a ter filhos? O que essa pessoa pensa sobre Deus? Percebe que quando nós usamos a sabedoria edifica a nossa casa? Por isso que o versículo 3 fala: com a sabedoria se edifica a casa. Nesses 2 exemplos, nós vemos que quem age com sabedoria consegue construir uma boa casa. Quem age com sabedoria consegue ter um bom relacionamento, porque pensa antes a respeito das coisas. E com a inteligência, ela se firma. Por que a inteligência firma a casa? Porque, como nós falamos, a inteligência ela é o 4º pilar da sabedoria. A inteligência é o uso da sua razão para processar a instrução, o conselho e o conhecimento.
Quando você usa a inteligência, você já passou pela instrução, tomou conhecimento sobre as coisas, você tomou conselhos com pessoas que são especialistas. Então, você vai processar a sua instrução, os conselhos que você recebeu, os conhecimentos que você correu atrás, pensando sobre os conselhos que deram a você. E aí você vai usar a inteligência o tempo todo. E quando você usa a inteligência, a casa se firma. Você está ali construindo a sua casa e a cada etapa você está usando a inteligência. A inteligência leva você para o entendimento. E o entendimento leva você para o discernimento. E o discernimento leva você para a prudência. Então, a inteligência, ela faz você seguir sempre o caminho que te leva para a resposta melhor na sua vida. Por isso que com a sabedoria se edifica a casa e com a inteligência ela se firma. Versículo 4: E pelo conhecimento, veja que o conhecimento é o terceiro pilar da sabedoria. O conhecimento pressupõe que você buscou instrução e que você buscou conselhos. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Pelo conhecimento você sabe comprar o melhor carro. E o melhor carro não significa o mais caro. O melhor carro é aquele que está adaptado para suas condições atuais. O melhor carro para quem está começando no mercado de trabalho é um carro mais popular. O melhor carro para alguém que já está no topo da carreira é um carro que atende às necessidades dessa pessoa. Cada pessoa tem um perfil. Se a pessoa é mais esportiva, talvez ela queira um carro conversível. Se a pessoa é mais formal, talvez ela queira um carro mais clássico. A pessoa vai ter que ter conhecimento sobre ela mesma, sobre qual é o melhor carro para ela naquele momento. O melhor carro não é o carro do ano. Talvez, para quem está no começo da carreira, o melhor carro seja um carro mais antigo, que esteja em perfeito estado, que não tenha que pagar o imposto, porque é o carro que vai trazer a prosperidade para a pessoa. Tem muitos jovens que estão começando na carreira e colocam todo o dinheiro e ainda fazem empréstimos para comprar um carro do ano, para ostentar aquilo que ainda não podem ostentar, sem muito sacrifício. Então, o conhecimento faz com que as câmaras da casa se encham de substâncias preciosas e deleitáveis. Ou seja, a pessoa vai comprar aquilo que é de valor. E ela vai ter o melhor para si, porque ela sabe cada fase, cada etapa da sua vida. E ela vai ter o melhor que ela pode, sendo honesta, sem precisar agir como os homens malignos, que fala aqui o versículo 1 e 2. Não tenhas inveja dos homens malignos. Muitas vezes as pessoas ficam com inveja dos homens malignos, porque o maligno lá está andando com o carro mais caro, está comprando coisas caras, mas a diferença é que ele está fazendo isso sendo maligno. Aqui nos versículos 3 e 4, nós estamos falando daquele que está agindo com sabedoria. Viva de acordo com a sabedoria e prospere todos os dias, que logo, com o favor de Deus, você vai alcançar a prosperidade, com a diferença de que você alcançou ela com a sabedoria, com a inteligência. Você firmou a sua casa. E pelo conhecimento, você conseguiu colocar cada dia mais e mais coisas preciosas na sua casa, na sua família. Verso 5. Um varão sábio é forte, e o varão de conhecimento
consolida a força. Verso 6. Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. Veja que os versos 5 e 6 falam a respeito de quem é o forte. O forte é aquele que é sábio. Porque aquele que é sábio conhece o uso de estratégias para vencer a guerra. Tem muitas pessoas que são muito fortes, mas são tolas. Uma pessoa muito forte que é tola pode perder a sua vida. Um homem que é muito forte e que encontre um homem fraco e diga: vou agredir este fraco, não sabe que o fraco pode ter um revólver e com a sua força ele pode perder a vida. Para um homem que é fraco, mas que de maneira prevenida colocou um revólver para se defender de ataques injustos. E se ficar provado que o homem forte agrediu ou tentou agredir de maneira injusta o homem fraco, e o homem fraco lhe tira a vida usando o revólver que tem, a justiça reconhece a legítima defesa. Então, mais importante do que você ser forte é você ter sabedoria, é você ser sábio para conversar com as pessoas, para respeitar as pessoas, para não pensar que você é o inteligente. Tem muitos jovens que perdem a vida porque treinam boxe, artes marciais e pensam: hoje vou sair e vamos fazer bullying com aquele fracote. E perdem a vida porque não sabem que os fracotes estão ali com mecanismos para se defenderem, como armas. Justamente porque eles são mais fracos, eles buscam formas de se defender. E o varão de conhecimento consolida a força. Ou seja, aquele varão que é sábio, ele sabe que na sabedoria é que ele é forte. E o varão que tem conhecimento, ou seja, que já tomou instrução, já tomou conselho, ele sabe: eu tenho que consolidar a força. Ou seja, eu tenho que buscar mais sabedoria. Porque se eu tenho bastante sabedoria, eu consolido a minha força. O que é consolidar? É solidificar. Tornar firme o conhecimento. Se eu tenho conhecimentos que são firmes, que eu tenho facilidade de aplicar na minha vida, aí a força se torna algo que eu carrego em tudo que eu faço. E se eu tenho força para tomar as decisões corretas em tudo, eu sou uma pessoa forte, porque eu tenho sabedoria, eu fico consistente. E veja por que vale a pena você ter sabedoria e ter conhecimento para consolidar a força. Versículo 6, porque com conselhos prudentes, ou seja, quando eu estou reunido com pessoas que são especialistas, que são inteligentes em tudo que eu vou fazer, e essas pessoas vão me dar conselhos prudentes, tu farás a guerra. E há vitória na multidão dos conselheiros. Então, nós temos muitas guerras na nossa vida. É a guerra diária pelo emprego, por encontrar uma pessoa que muitas vezes você quer se casar e tem outras pessoas que também estão interessadas, porque sempre que você busca uma pessoa de valor, essa pessoa está com várias pessoas querendo também se casar com ela. Você tem a guerra também para
cursar uma faculdade, abrir o seu negócio. Você tem também a guerra espiritual, a batalha que se trava todos os dias. Como eu faço para vencer a pornografia, a inveja, a mentira, a soberba? O orgulho, por exemplo, é um inimigo terrível da humanidade. Todos, de alguma forma, são afetados pelo orgulho. São afetados em alguma coisa que dizem: nisso eu sei, eu sou muito bom, eu posso ser muito ruim nisso, mas nisso eu me garanto. Todas as pessoas têm algum ponto em que elas carregam o orgulho. O orgulho é um inimigo terrível e é necessário lutar com uma guerra para que a humildade esteja em nós. Então veja que com conselhos prudentes tu farás a guerra. E nessas coisas em que nós somos arrogantes e orgulhosos, é que muitas vezes nós fracassamos. Falam que, e isso está provado, que muitas pessoas que morrem afogadas não são as pessoas que não sabem nadar. Quem não sabe nadar já se cuida. Quem morre afogado, muitos dos que morrem afogados, são excelentes nadadores, porque eles dizem, na sua soberba: eu sou um nadador excelente, eu posso enfrentar qualquer mar aberto. E eles vão para essa guerra e são derrotados por causa do orgulho. Eu sou muito bom em fazer esse negócio. E a pessoa vai com toda a confiança, e quando a pessoa vai com aquela confiança, ela fica cega pelo orgulho e acaba sendo derrotada e humilhada naquele negócio. Por isso que com conselhos prudentes tu farás a guerra. O prudente sempre vai dizer: você é muito talentoso nisso, mas preste atenção nas brechas e nas falhas. Aquele que é sábio vai buscar pessoas para pedir opiniões, para fechar o processo, para ter a certeza de que não ficaram brechas abertas pelo caminho. Vai ter a humildade de buscar o conselho de outras pessoas. E é por isso que a parte final do verso 6 fala que há vitória na multidão dos conselheiros. Quando você toma conselhos, você tem pessoas especialistas que te ajudam a ver as falhas para que você consiga vencer aquilo que você está buscando. Verso 7 fala assim: é demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria. Na porta não abrirá a boca. Então veja que o verso 7 está dizendo que a sabedoria é muito alta para quem é tolo. Porque o tolo é aquele que não tem paciência para ouvir tudo isso que nós falamos até aqui. Nós vemos que é um processo demorado para você conseguir tomar as decisões corretas. Você tem que buscar a sabedoria, e a sabedoria passa por todo um processo, que são as 7 colunas. Nós falamos a respeito dessas 7 colunas, aqui eu falei novamente, mas nós falamos quando nós estudamos Provérbios capítulo 9. Provérbios capítulo 9 nos fala que a sabedoria está sentada num alto monte, chamando todos os simples e dizendo: venham para cá, porque ela edificou uma casa com as suas 7 colunas e ela preparou um banquete e uma mesa farta e diz: venham para o meu banquete. A sabedoria está no alto da montanha chamando as pessoas. Mas no mesmo capítulo 9, quando nós estudamos, nós vimos que a tolice também está chamando e convidando. E o tolo, ele vai para o manjar e para o banquete da tolice. Então a tolice fala: vocês vão conseguir as coisas brevemente. Vocês não precisam se dedicar tanto assim. Vocês podem se envolver com a prostituição, com o engano, com a mentira,
com a trapaça, com a corrupção, vocês vão ter muito mais vantagem e não precisam fazer tanta força assim. Então, o versículo 7 fala que é demasiadamente alta para o tolo toda a sabedoria. O tolo quer o resultado rápido, ele quer as coisas com a pressa, ele não quer dar ouvidos à paciência, ao conhecimento, à inteligência, ao discernimento, à prudência. Então, quando ele chegar na porta, ele não abrirá a boca. Quando ele estiver na porta de tomar a decisão que é decisiva na vida dele, ele não saberá o que fazer. Ele não saberá como decidir. Ele não saberá como resolver. Ele não saberá dizer: o que eu quero é isso, com certeza e tranquilidade, daquele que busca sabedoria. Vamos terminar aqui essa aula de Provérbios 24 e vamos continuar gravando a próxima aula a partir do versículo 8. Deus abençoe a todos. Amém.